Olá pessoal do oitavo, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos continuar nossas aulas de história. Hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre, na verdade nós vamos continuar trabalhando sobre a Revolução Industrial. Na última aula nós vimos onde a Revolução Industrial iniciou, foi lá na Inglaterra, quais foram os motivos que fizeram com que a Inglaterra fosse a pioneira nisso. E hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre as consequências dessa Revolução Industrial, tanto positivas quanto negativas. Então vamos acompanhar aqui na tela. Veja só, pessoal, as consequências da Revolução Industrial. Vamos começar por aqui. Houve aí um aumento da produtividade, né? Houve uma melhoria na alimentação, houve um aumento demográfico, ou seja, a população cresceu muito, houve um aumento da mão de obra, né? E houve também um crescimento urbano. Existem aí algumas coisas importantes, algumas coisas que foram boas, né? Aumento da produtividade, tanto agrícola como na vida urbana, houve a melhoria na alimentação, uma série de coisas que melhorou depois da Revolução Industrial. Então houve aí a aplicação da máquina, do motor a vapor no barco e na locomotiva. Isso fez com que os transportes fossem mais rápidos, as pessoas se transportassem com mais qualidade e com mais tranquilidade, com mais segurança, né? Então isso foi muito bom. Dessa evolução aí dos transportes lá na Revolução Industrial, temos hoje o avião, temos hoje os automóveis, etc, né? Então tudo isso foi consequência boa da Revolução Industrial. Houveram aí novas fontes de energia, novos inventos técnicos e novas indústrias, como a invenção da turbina e o dínamo, a descoberta dos poços de petróleo, a invenção do motor a combustão. Isso propiciou aí a utilização de novas fontes de energia como a energia elétrica. Mas também tivemos sequências ruins. Por exemplo, a desvalorização do trabalho. O trabalho passou a ser repetitivo e mecanizado. Mulheres e crianças eram utilizadas como mão de obra barata. A degradação das condições de trabalho e da vida. As cidades tornaram-se muito sujas, ou seja, houve aí tanto um avanço bom em algumas partes, mas também houve uma degradação tanto da pessoa humana, né, como das cidades, como do meio ambiente. A revolução agrícola e industrialização levaram a um crescimento das cidades. O crescimento é bom, mas no entanto cresceu desordenado, né? Foram as consequências ambientais. As pessoas deixaram a zona rural e vieram para a zona urbana para trabalhar nas fábricas, porque na zona rural eles perderam suas terras por causa dos cercamentos, né? Nós vimos lá na última aula, os cercamentos, onde os grandes proprietários tomaram de conta das terras e expulsaram, na verdade, o povo da zona rural. Eles vieram para a zona urbana, e na zona urbana, sem trabalho, né? Sem emprego, acabaram trabalhando para ganhar muito pouco, morando em casas muito ruins, as ruas sem asfalto, esgoto correndo a céu aberto, sem água encanada. Então tudo isso levou a uma degradação do meio ambiente, a degradação da pessoa humana. O crescimento urbano trouxe problemas como poluição dos rios, do ar, desmatamento, provocando grande desequilíbrio ambiental, péssimas condições de moradia, a insegurança das populações, ruas com esgoto aberto, a céu aberto, a proliferação de doenças, aumento da delinquência, do alcoolismo, dos mendigos. A industrialização e o crescimento das cidades foram acompanhados pelo aumento do operariado. O operariado, pessoal, são as pessoas, são os trabalhadores, são os operários que trabalham nas fábricas. E a vida dos operários era muito difícil, os salários eram muito baixos, trabalhavam de 15, 16 horas por dia. E a mão de obra infantil e a mulher eram exploradas e ganhavam a metade do que os homens ganhavam. Se os homens já ganhavam pouco, as crianças e as mulheres ganhavam menos ainda. Então, as pessoas exploravam ao máximo, né, os trabalhadores, né, os burgueses, que eram donos das fábricas, os empresários, eles exploravam ao máximo os trabalhadores, porque existia muita mão de obra, muita gente desempregada. Então, quanto mais gente desempregada, mais barato você paga, porque se um não quer, 10 quer, não é assim? Então o proletariado trabalhava em fábricas com más condições de higiene e segurança e vivia em casas insalubres e mal iluminadas. Então as condições de vida do povo eram muito ruins. Esses pequenos espaços, nessas pequenas casas viviam muitas pessoas, viviam famílias numerosas, né? E essas condições de vida favoreceram o aparecimento e a propagação de graves doenças, a degradação da vida e a miséria moral, o descontentamento, revoltas e agitação social. Então o pessoal começou, não, o negócio está errado, o negócio não está certo para ficar assim não. Começou essa degradação aí do trabalho, o pessoal não tinha moradia digna, não tinha um salário digno, não tinha uma alimentação digna. Então começou
começaram a aparecer alguns movimentos, né? Foi nesse ambiente que nasceu, desenvolveu o movimento operário sindical. Então, eles começaram a se organizar em sindicatos para reivindicar direitos, né? Para melhorar as condições de vida desses trabalhadores. E aí se juntaram em sindicatos, se juntaram em associações e foram lutando, reivindicando melhores condições de trabalho, melhores condições de vida. E ao longo de muitos anos eles foram conseguindo alguns direitos trabalhistas que nós temos hoje, como jornada de trabalho não superior a 8 horas, férias remuneradas, 13º, entre outros direitos que nós temos hoje, que quem é empregado que tem esses direitos foram conquistados, né, ao longo dos muitos anos, né, desde o início da Revolução Industrial, com os primeiros operários lá que trabalhavam muito, ganhavam pouco, que sofriam muito, né, ao longo da história, ao longo do tempo, eles foram conseguindo essas conquistas que hoje as pessoas usufruem, né, e tem alguns governantes que hoje querem estar tirando esses direitos, porque dizem que estão pagando muito aos trabalhadores, né? Ou seja, na verdade, os empresários, os burgueses, os donos das fábricas querem enriquecer cada vez mais e deixar o povo cada vez mais na miséria. Então, o povo sempre tem que estar lutando, sempre tem que estar buscando essas melhorias, sempre tem que estar lutando pelos seus direitos. E só para fazer um resumo geral aí, as consequências, né? Houveram consequências boas, onde houve uma melhora no transporte, houve uma melhora na tecnologia, o desenvolvimento tecnológico foi muito grande, as novas fontes de energia, como a energia elétrica, como a energia através da combustão do petróleo, né? Para a movimentação dos aviões, dos automóveis, né? Tudo isso foi muito importante. O desenvolvimento tecnológico das fábricas, onde nós, tudo que temos hoje praticamente é fabricado em indústrias, né? Então tudo isso foi bom. No entanto, houve também aí as consequências negativas, né? Que foi a destruição do meio ambiente, poluição dos rios, dos mares, poluição do ar, a degradação da pessoa humana com essa questão do trabalho insalubre, né? Sem condições de moradia digna, sem condições de salário digno. Então, eu espero que vocês compreendam, né? Essas ideias aí, né? Que houve as consequências boas, né? Que nós usufruímos delas até hoje, e também houve as consequências ruins que também nós pagamos por elas até hoje, especialmente as questões ambientais que o mundo sofre por causa da poluição.